Nesse vídeo nós vamos falar sobre o pagamento dos ministros de confissão religiosa. Eu tenho recebido bastante essa dúvida aqui no canal, principalmente com a ida do imposto de renda para a DCTF Web, e eu vou receber aqui a Débora hoje para a gente poder falar um pouco mais sobre esse assunto. Fala, DP Conectado, eu sou o Luciano Pimentel, seja bem-vindo aqui ao canal. Pessoal, hoje eu estou recebendo aqui a Débora. Débora, dá um oi aí agora. Olá, tudo bem? E a gente vai falar um pouco sobre o pagamento dos ministros de confissão religiosa, qual é o tratamento que pode ser feito, se deveria ou não informar na social. A gente vai fazer um aparato geral aqui, tá? Mas antes, já aproveita e se inscreve aí no canal, já ativa a notificação e deixa o seu like. Pois é, os ministros de confissão religiosa, teve muita gente que foi pega de surpresa agora com o imposto de renda na DCTF Web, porque não estavam informando ele no E-Social e, consequentemente, não estavam informando, ele não está indo na DCTF Web, não está aparecendo ali na DCTF Web. E agora as empresas precisam regularizar. Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, quer falar um pouco sobre essa característica do ministro de confissão religiosa? Olá, pessoal. Eu me chamo Débora Guenassi, trabalho na área de trabalhista e previdência, de consultoria. Estou aqui com o Luciano Pimentel para a gente falar, então, sobre o ministro de confissão religiosa. Entendo, professor Luciano, que muitas empresas não faziam essa informação até por falta de conhecimento da própria legislação. Porque o que acontecia antes de ter essa informação dentro do E-Social? O ministro de confissão religiosa, aquele que recebe a sua prebenda, né, que seria para a sua subsistência. E essa definição a gente tem muito clara por parte da Previdência Social. O ministro de confissão religiosa, quando ele recebe o valor apenas para a sua subsistência, no caso a instituição, né, a unidade de consagração, ela não tem que reter nenhum valor quando a gente fala de prebenda. Então, o responsável pelo recolhimento da Previdência Social nesses casos é o próprio ministro, ele que é obrigado a recolher. Tanto que pela Previdência Social ele está enquadrado como um contribuinte individual. Então tudo aquilo que ele recebe para sua subsistência, ele é responsável pelo recolhimento da Previdência Social. Exceto em algumas situações, quando, por exemplo, ele vai para um congresso ou ele vai ministrar algum culto, né, seja qual for a denominação que for, e ele recebe para isso, ou seja, ele vai prestar um serviço. Aí, nesses casos, ele recebe e aí sim a instituição retém e recolhe a Previdência Social, falando de Previdência. E aí, nesses casos, antes do E-Social até mesmo, ele já ia na folha como um autônomo comum, né? Então, o E-Social, ele exige tanto na situação que ele presta para a instituição religiosa, tanto na questão de prebenda, quanto na questão de prestação de serviço. Por quê? Porque tem a questão do imposto de renda. E aí, né, você melhor do que ninguém pode falar um pouquinho dessa questão em que, quando ele presta serviços, é a categoria X, né, que é 701 normal, de contribuinte individual, mas aí tem a situação da prebenda, né, lá no E-Social ele tem um código específico para isso, certo? De categoria, exatamente. Só para a gente recapitular aqui, pessoal, antes tinha o tratamento aí, na verdade eu estava até lendo alguns artigos que falam sobre o tema. Na essência mesmo, o ministro de confissão religiosa ele deveria receber uma ajuda pelas atividades que ele executa, só que quando o tratamento previdenciário muda, né, que seria o pagamento por tarefa, e aí o tratamento dele vai ser diferente, que ele já vai ser tratado como autônomo. Exato. Então, quando ele é na sua essência mesmo ali, que eu estou falando no caso onde ele recebe uma ajuda para sua subsistência, usando todas aquelas características, etc, ele vai ter a categoria 781, a social tem essa categoria específica dele ali, tá? E quando não é, quando ele presta serviço mesmo realmente, né, tá atrelado a uma tarefa, missas, a batismo, casamento, etc, aí ele tem o tratamento de autônomo. Então, qual é a diferença? A diferença é que quando ele é como autônomo, tem a retenção do INSS, e quando não tem, né, quando ele tá mesmo com a categoria 681, só vai ter a questão do imposto de renda sobre essa prebenda. E lá no manual da social, ele pede para exatamente fazer essa identificação. Ele vai falar ali no tópico que fala sobre o evento 200, tem um ponto específico ali que, inclusive, ele distingue, né, essas duas características bem claras ali, quando ele vai estar na 701 ou quando ele vai estar na 781, que é a categoria de ministro de confissão religiosa. E até para algumas pessoas às vezes têm dúvida, né? É muito comum
né? Quando que tributa, quando não tributa a previdência, imposto de renda. Imposto de renda vai sempre, desde que esteja na faixa, né? Então, imposto de renda não existe essa questão, a não ser que ele entre na faixa de isenção. E a questão da previdência social está muito bem definido lá pelo regulamento da previdência, se o pessoal quiser confirmar lá, até lá tem a nomenclatura certinha, né? De forma bem clara. É o regulamento que é o decreto 3048 de 99, tem lá no artigo 9º, inciso 5º, a linha F. Vai ter uma situação e depois tem o artigo 214, no parágrafo 16 e no parágrafo 17, incisos 1 e 2. Ali tem essas definições para situações previdenciárias. E a questão do imposto de renda é no regulamento, né? No RIR lá que vai falar sobre a questão. Então, que ele não tem isenção de imposto de renda, exceto se ele ficar, né, abaixo ali da faixa. Da faixa. E aí, pessoal, o que acontece aqui nos casos que não tinha ISS retido, o pessoal não estava informando ele no E-Social, lá no cadastro no 2300, na categoria 781. Consequentemente também, como não estava tendo retenção do ISS, não estava informando ele no 1200, que deveria informar ainda que não tivesse retenção do imposto de renda, ainda que o valor que ele recebesse ali fosse abaixo, né, que estivesse ali na faixa zero do imposto de renda. Para esses casos é preciso informar desde o início da folha no E-Social. Então, de acordo com o grupo, no caso aí nós estamos falando do grupo 3, iniciou a folha no mês 5 de 2021. Então, desde esse mês deveria ter sido informado ele lá na social, todas as verbas. E, por exemplo, se só tivesse ele ali na instituição religiosa, só ele ia lá na social e, consequentemente, a DCTF Web, como não tem ISS, ela ia zerada todo esse período. E se tem imposto de renda, a partir do período de apuração maio, já vai ter o imposto de renda ali. Tem um outro detalhe também, que lá na social ele tem uma rubrica específica quando é a categoria 781, que é a rubrica 3525, vou pedir para o pessoal botar aqui na tela. Essa rubrica é a rubrica de prebenda, onde é pago exatamente essa ajuda que ele recebe para executar suas atividades ali na instituição religiosa. Então é isso, pessoal. Se você trabalha com instituição religiosa, corre para regularizar o mais rápido possível, tá bom? Se aprofundar mais no tema, é importante você conhecer a atividade que você executa e as particularidades, que nesse caso tem muitas particularidades, né? É importante conhecer a legislação. E se você não estava informando no social, lembre-se, você tem que informar ele desde, na verdade, o cadastro dele é da fase 2 e as verbas desde o início da folha. E como é uma instituição religiosa, faz parte do grupo 3 do social, então tem que escriturar tudo certinho ali. E se tiver imposto de renda, agora a partir do mês 5, já vai ter ali o imposto de renda na DCTF Web. Então é isso, né? É isso aí. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui na descrição. A gente se vê numa próxima oportunidade. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar a notificação e deixar o seu like. Tchau, tchau. Tchau, tchau.